Canal Brasil Pátria do Evangelho, 26ª palestra. O materialismo. O que é o materialismo? Materialismo é a doutrina filosófica segundo a qual não existe essencialmente no universo coisa alguma além da matéria, quer como causa, quer como efeito, implica um sistema de mundos em que o fundamento único é a matéria, incriada e eterna, isto é, existente por si mesma, necessária e suficiente, sem interferência alguma de Deus. Essa concepção é muito antiga e vem desde os primeiros filósofos gregos. Os materialistas partem do princípio da impossibilidade de haver algo além das engrenagens orgânicas que mantém vivo o corpo humano. Mergulhados somente naquilo que veem e percebem com os sentidos materiais, não acreditam na possibilidade de que algo intangível aos nossos olhos possa conduzir um corpo em toda a sua complexidade física e intelectual. Para eles, Deus é uma ideia gratuita, incapaz de ser concebida e observada pelos seus limitados métodos de análise. Segundo a visão materialista, em se considerando como materialismo a doutrina que entende a vida voltada para os bens materiais, ou ainda que a inteligência do homem é uma propriedade da matéria que nasce e morre com o organismo, nada antes nem depois da vida física. Dessa forma, o progresso só se realizaria do ponto de vista material e intelectual, sem comprometimento com o progresso espiritual e social. O materialismo apresentado por gozos materiais como as únicas coisas reais e desejáveis tem como consequência lógica tornar sem fundamento os deveres sociais, ou não apresentar outra alternativa senão o suicídio àquele que vivencia sofrimentos, sejam físicos ou emocionais, ou tornar sem freio os indivíduos na sociedade que só visariam o seu próprio bem-estar em detrimento da coletividade. Para o materialismo científico, o pensamento se relaciona a fatos puramente materiais, essencialmente mecânicos, ou constitui epifenômeno. Na filosofia marxista, o materialismo dialético é uma forma de materialismo estabelecida por Karl Marx e Friedrich Engels, que, introduzindo o processo dialético na matéria, admite ao fim dos processos quantitativos mudanças qualitativas de natureza e da existência de uma consciência que é produto da matéria, mas realmente distinta dos fenômenos de ordem material. O termo materialismo é também utilizado para designar a atitude e o comportamento daqueles que se apegam aos bens, valores e prazeres materiais. O materialista procura resolver os bens da vida à sua moda, acha que o dinheiro resolve tudo, que presentes conquistam as pessoas, que bens de consumo alimentam a alma. A pessoa materialista que não desenvolve a sua consciência espiritual, mesmo tendo muito dinheiro, torna-se alguém muito pobre, quase miserável, porque a pior pobreza é a do espírito. Materialismo versus espiritualismo. As doutrinas materialistas encontram naturalmente no espiritismo o seu mais ferrenho adversário. O materialismo não admite que haja nada fora da matéria, reduzindo toda a realidade às modificações incessantes da matéria, que chegam mesmo a produzir o pensamento, a memória, a vontade e até a consciência, de modo que, alterando-se radicalmente na desintegração molecular, faz, assim, se distinguir por completo a personalidade humana, uma vez que os fenômenos psicológicos estão essencialmente dependentes da organização da matéria, quando atinge o nível complexo do organismo. Entretanto, o espiritismo surge igualmente alicerçado em fenômenos que permitem a constatação que a personalidade humana, isto é, o pensamento, a memória, a vontade e a consciência, continuam em plena atividade para além da desintegração do corpo físico. E isso se constata pela peculiaridade do fenômeno mediúnico, que nunca é inteiramente mecânico, pois encerra sempre a possibilidade de comunicação e aquilo que se comunica é capaz do mínimo de abstração e das operações do pensamento, denunciando aí uma inteligência que se revela por trás do fenômeno.
Da natureza da causa, compreende-se que a alma daqueles que outrora viveram na Terra, se uma outra ciência, respeitando o critério de objetividade, universalidade e metodologia, vem desvelar o aspecto espiritual do real, a começar pela definição da natureza humana, então o materialismo não tem mais nenhuma causa objetiva e racional de ser sustentado e menos ainda de ser propagado. Se ele sai vitorioso dessa luta, se eleva. Se fracassa, continua a ser o que era, nem pior nem melhor. É a prova que terá de recomeçar e para o que ainda poderá demorar muito tempo na condição em que se encontra. Quanto mais ele se depura, mais diminuem as suas fraquezas e menos acessível se torna aos que solicitam para o mal. Sua força moral cresce na razão da sua elevação e os maus espíritos se distanciam dele. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque nela vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após essa passagem e para merecermos repousar no mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina inteiramente e onde nos lembramos de nossa permanência nesse planeta como de um tempo de exílio. Com efeito, o Espiritismo não se fundamenta nem de perto no sobrenatural e maravilhoso. Seus princípios estão na natureza, como a gravidade, como os elementos químicos, como o calor, como o mundo microscópico das bactérias e micróbios e etc. Há um universo de fenômenos com os quais ele se ocupa, deduzindo seus princípios e suas leis. Porém, ele não incorre na insensatez de negar a matéria, como os materialistas negam o espírito, porque ela está aí, mas o real não se reduz a ela, de modo que o fator espiritual também constitui o real. O espiritismo é sintético, nunca polariza, se fundamenta na relação dialética, espírito e matéria, imanente à natureza ou à totalidade do real. Falar de espiritualidade traz as crenças de que este tema se reduz aos termos como reencarnação, karma, dharma, espírito, entre outros. A espiritualidade é encontrada nas coisas simples da vida, por isso é também mais abrangente. Para melhorar esse entendimento, vamos esclarecer alguns conceitos. O que é uma pessoa espiritualizada ou espiritualista? Alguém que tem uma conduta de vida baseada não somente nas leis da matéria ou do plano físico. É quem busca resposta no silêncio de uma oração, que compreende que sucesso é muito mais do que meras conquistas materiais. Ser espiritualista é viver a vida considerando a força de uma energia divina, não vista aos olhos nus. É saber da importância do pensamento positivo e suas consequências. É compreender a força de uma oração, entender que temos uma missão pessoal e coletiva nessa vida e buscar uma conduta nessa direção. Ser espiritualista é saber-se eterno, que todos nesse mundo somos um, que o amor é a nossa meta maior. Ser espiritualista é estar aberto ao contato direto com a fonte divina, aprendendo a cada dia mais através da intuição, da meditação, dos momentos de silêncio que cada ser precisa buscar. Ser espiritualista é viver aqui na Terra com um propósito sintonizado com a verdade maior. E isso quer dizer ter um estilo de vida pautado em basicamente aprender, ensinar e ajudar. Ser espiritualista é buscar a felicidade, a abundância e a liberdade de pensamentos. Uma pessoa materialista o que é? Alguém que tem como diretriz de vida a busca por bens e acontecimentos de ordem material e que não possui em sua gama de valores a consciência de que somos muito mais do que um corpo físico. Dessa forma, todas as suas crenças e todas as suas atitudes são alinhadas a essas convicções. Nesse momento da história da humanidade, estamos vivendo um período mágico no que se refere à liberdade em todos os sentidos, proporcionando à grande maioria das pessoas que busquem sua espiritualidade onde quiserem, da maneira como quiserem, sem medos ou culpas.
Sempre que falamos em espiritualidade, é comum haver essas comparações entre ser espiritualista e ser materialista. Acho importante falar mais sobre essa comparação. É possível sermos materialistas e espiritualistas ao mesmo tempo? Ou seja, valorizarmos o mundo físico, conquistas materiais e sermos plenamente desenvolvidos em nossa espiritualidade? Se vivemos em um mundo material, com tantos recursos que ajudam nossa vida a ser cada vez menos sofrida e mais confortável, por que não aproveitamos essas dádivas? Um carro para se locomover, uma boa casa para morar, a internet, o telefone são facilitadores de nossa vida cotidiana. Então, por que abrir mão das coisas boas aqui da Terra? O grande problema por trás disso tudo é que as pessoas se fascinam tanto com os bens de consumo e posses que acabam se hipnotizando. Essa hipnose provoca total afastamento de sua essência espiritual, reforçando aspectos inferiores da personalidade, como, por exemplo, o apego, a ambição e a vaidade. O mais adequado nessa situação é a pessoa batalhar pelas conquistas materiais, porém jamais tê-las como prioridade número 1 em sua vida. As pessoas em leito de morte nos hospitais do mundo todo, em seus últimos diálogos, jamais reclamam por não terem conseguido comprar um bem, tampouco por terem investido errado. Não se lamentam pela pobreza em que viveram. Nessa situação, normalmente se queixam porque não conseguiram em vida dizer que amavam uma pessoa, ou porque não perdoaram uma outra, ou por não valorizar as coisas simples de uma vida. Acredito que só iremos saber mesmo se somos completamente espiritualizados, ou seja, só iremos ser profundamente testados nessa questão quando chegarmos ao fim de nossa existência em uma vida, com leveza, consciência, paz e gratidão por tudo. Penso que esses são os maiores indicadores de uma vida vivida com bases espiritualistas, já que pessoas em desequilíbrio com suas espiritualidades costumam chegar muito perturbadas emocionalmente ao fim de suas vidas terrenas. O que vimos nesse trabalho até esse momento nos mostra que quando nos vemos em risco, debilitados, aumentamos a consciência de que existe muito mais por trás desse véu do mundo material. As situações complicadas e extremas da vida nos mostram a necessidade de autoquestionamento, correção de conduta e de pensamento. Esse é o movimento mais pró-espiritualização que eu conheço. Isso porque, quando o sofrimento vem, obriga-nos internamente a entender mais sobre a vida. E o interessante é que isso aconteça de forma natural, como se fosse um instinto presente na essência de cada um. Como já dito anteriormente, podemos ser materialistas sendo também espiritualistas. No entanto, jamais será conveniente sermos apenas materialistas, já que com essa única base consciencial, nosso poder pessoal será limitado ao universo do plano físico ou da terceira dimensão. Até podemos conseguir ser espiritualistas sem sermos materialistas, o que também é difícil, mas sermos materialistas sem sermos espiritualistas e ainda assim termos harmonia, felicidade real e duradoura, aí a tarefa é improvável. Como acima já mencionado, o materialista procura resolver os problemas da vida à sua moda. Acha que o dinheiro resolve tudo, que presentes conquistem as pessoas, que bens de consumo alimentam a alma. A pessoa materialista que não desenvolve a sua consciência espiritual, mesmo tendo muito dinheiro, torna-se alguém muito pobre, quase miserável, porque a pior pobreza é a de espírito. Os infelizes são infelizes, mesmo porque não conseguem achar alegria nas coisas e momentos simples da vida. Essa alegria está vertendo abundantemente de meios subjetivos, imensuráveis e etéreos. E o materialista, mesmo que por longos anos esteja preso à ilusão de que é completamente feliz, não pode ser completamente livre, pois seu estado depende de bens materiais, que todos sabemos não acompanham a pessoa além de sua sepultura. E mesmo que fosse, de que adiantaria? O poder pessoal do materialista está limitado à sua vida, às leis da matéria e à terceira dimensão. O poder pessoal do espiritualista permeia essas barreiras. Refletindo sobre tudo isso,
faço a pergunta: por que nos espiritualizarmos? Porque é a única maneira de encontrarmos realização e felicidade de forma real. Porque é a única forma de encontrarmos e realizarmos nosso propósito aqui na Terra. Sob maneira, por meio da espiritualização, encontramos forma de enriquecimento de verdade, porque assim não dependemos de dinheiro ou de recursos externos para sermos felizes. A felicidade não é real se depende exclusivamente de coisas materiais para ser sustentada. Combate ao materialismo dentro de si próprio. Assumir o compromisso de combater o materialismo, uma das chagas da sociedade na visão dos espíritos superiores. A justificativa é que, além de errôneos e insensatos, o niilismo e o materialismo produzem consequências pouco sociais, pelo desprezo à sociedade e ao amor fraternal, já que o egoísmo é o produto lógico da crença de uma vida que vai se findar para sempre. Destruindo o materialismo não com discussões violentas e estéreis, mas através do diálogo, do senso lógico, da razão e da serenidade, o espiritualismo auxilia o ser a redirecionar o foco de interesse de sua vida, elevando os objetivos existenciais na aquisição dos valores espirituais perenes, deixando para um segundo plano a busca, hoje ainda exacerbada, das facilidades materiais, das riquezas, da satisfação dos prazeres, aquisições que podem momentaneamente saciar o indivíduo, mas que certamente não são o caminho da felicidade plena, nem o objetivo reencarnatório dos seres humanos. Quem já teve contato com a doutrina espírita, mais clara tem a visão do ser espiritual que somos, imortais, vindo de reencarnações pretéritas, direcionando-nos para reencarnações futuras, objetivando a felicidade através da superação das imperfeições ainda presentes e, com o véu da vida espiritual descoberto, compreendendo mais facilmente os verdadeiros valores da vida. Apesar de todo esse manancial de informações, tem o espírito se comportado de acordo com a sua crença e conhecimento? Encontram-se indivíduos combatendo o materialismo, mas agindo de forma mais materialista que os próprios materialistas, pois direcionam a vida quase que exclusivamente para o conforto financeiro e material, esquecendo-se ou dando menos importância ao desenvolvimento espiritual. Ao priorizar os aspectos materiais, deixando a espiritualização para mais tarde, para depois de formado, depois que os filhos crescerem, após passar no concurso público, posteriormente à aposentadoria, não lembra o indivíduo que, não raro, o tempo se escoa rapidamente e o depois, possivelmente, nunca chegue. A lei de causa e efeito não há mera hipótese ou teoria, mas uma realidade, uma lei natural, abrangente e justa. As muitas notícias do plano espiritual nos alertam dos efeitos negativos do não cumprimento dos compromissos assumidos. Espíritos em sofrimento, por não se comprometerem com os valores maiores da vida, o amor, o perdão, a solidariedade. Espíritos atormentados por acreditarem que títulos, diplomas, riquezas seriam suficientes para serem privilégios após a morte. Outros angustiados por acreditarem que, por simplesmente seguirem rituais e cultos externos, sem a imperiosa reforma íntima, mereceriam estar ao lado dos eleitos. Tristes ilusões, erros repetidos, reencarnações após reencarnações. Se não se leva nenhuma riqueza material para o além-túmulo, até o corpo físico é deixado para evitar pó, se somente as qualidades morais são as verdadeiras conquistas do espírito, estas sim perenes e morredoras, porque tantos agem como se a matéria e os bens materiais fossem eternos? Os espiritualistas em geral e os espíritas em particular devem primeiro combater a chaga do materialismo dentro de si, agindo em conformidade com o ensinamento de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Jó 18:36, buscando efetivamente o reino do Mestre, ainda aqui na terra, praticando a lei de amor, justiça e caridade. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas.
Fim, é o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.